Vamos lá, pessoal. Estamos com outro estudo aqui. O rei que uma nação não aceitou, tá bom? Uma nação não aceitou esse rei aqui, tá? E ele prometeu voltar para esta nação, tá? Por eles não ter aceitado ele, matado ele, corrompido toda a escritura, entendeu? Vamos a ver. Vamos contar aqui o caos. Mais um caos aqui. A volta do rei. Porque o filho, Lucas 19, versículo 10. Porque o filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, aquele povo é um povo perdido e nós também, mas nós não viemos pelo caminho de Caim igual eles, tá bom? Eles seguiram o diabo, o Deus de Israel, e nós, Ed? Não, nós viemos com pecados semelhantes ao de Adão, beleza? Eles vieram pelo pecado de Adão nesse mundo, nós viemos com pecado semelhante ao pecado de Adão, então nós não temos o mesmo pecado de Adão. Então vamos lá, vamos entender aqui. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém. Jerusalém tem a ver com isso, Israel tem a ver com isto, tá? É disso que nós estamos falando, deste povo aí. E cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Era esse daqui. Ele ia tomar esse reino, então não estava nem com ele nem com o pai dele. Tá bom? Para si um reino e voltar depois. E chamado 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai, até que eu venha. Então, esses 10 servos ficaram aí, que são os lavradores maus, né? Os israelitas, ficaram aí na vinha e tudo. Mas os seus concidadãos de Jerusalém, nós estamos falando, hein? Jerusalém, odiavam-no. E mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Eles não aceitaram, porque os concidadãos, que são cidadãos de Jerusalém, de Israel, odiavam ele. Por isso que lá em João 15, versículos 18 até o 25, os judeus odiavam ele e o pai, os judeus não conheciam o pai, e a Torá imunda e maldita fez eles odiarem o pai e o filho, tá bom? Então é disso que nós estamos falando. Nessa parábola aqui se remete a Jerusalém, como ele mesmo colocou, quando estava perto de Jerusalém, e eu vou mostrar ele entrando em Jerusalém aqui. Vamos lá em Salmos 89. Então, peraí, ele iria vir aqui e reinar, mas os cidadãos já tinham um rei. Não pode ter 2 reis no mesmo lugar. Não existe isso. O que você é? Sou rei. O que você é? Sou rei. Ah, eu mandei ele fazer isso. Não, eu mandei ele não fazer. Não existe isso. Só um pode reinar. Então vamos lá. Vamos em Salmos 89 entender aqui a situação. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da sua face. O diabo está falando isso, né? Em teu nome se alegrará todo dia e na tua justiça te exaltará. O Messias, ele humilha aqueles que se exaltar, né? Foi o que aconteceu com esse povo aqui. Humilhou na terra. Pois tu és glória da sua força e no seu favor será exaltado o nosso poder. Por isso que o Messias humilhou esse Deus imundo, esse rei imundo aqui, tá? O Messias falou: eu humilharei aquele que se exaltar. E esse demônio aqui só se exalta. E lá em Deuteronômio 28, versículo 1,
esse demônio aqui sempre quer estar em cima das outras nações. Eles não querem ficar nas nações dele, vivendo uma vida normal. Não, eles querem dominar as outras nações. E o diabo falou em Deuteronômio 28, versículo 1. Eu vou exaltar vocês sobre todas as nações. Como eles caíram lá do céu para cá, eles não querem ficar só nas nações deles, só nas nação dele. Ele tem que pegar essa raça imunda e maldita, eles querem dominar as outras. Eles vieram com o cérebro reptiliano, sempre querem estar acima dos demais. Por quê? Porque eles são os anjos caídos que queriam estar acima das estrelas do céu, lá no céu. É o mesmo. Caíram aqui, não se conforma, não, deixa minha nação em paz, ó, eu não me interfiro na sua, você não interfere na minha, eu quero viver minha vida, eu quero que o meu povo seja próspero, tudo. Não, eles querem estar acima das outras nações, é o objetivo desse rei vagabundo aqui. Porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel é o nosso rei. Então eles já tinham rei. Eles leem isso daqui, eles sabem das escrituras deles. Eles já têm um rei. Por isso que os concidadãos, que são os cidadãos de Israel, odiaram ele. Não, nós não queremos você de rei, nós já temos um rei. Tá vendo? Por isso que ele veio para trazer de volta o que havia perdido. Vocês foram atrás do rei errado. Vocês foram na conversa do diabo, do Deus Israel. Vamos continuar o conto. Isaías 43. Assim diz esse Senhor aí, o vosso Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, vosso Santo, Criador de Israel, vosso Rei. Ele criou Israel, ele é o vosso Rei. Eles já têm um rei. Por que viria outro? Porque viria um outro e bateria, antes dele vir, ele usou aqui os seus profetas para bater na porta do reinado desse rei aqui. O que aconteceu? O que esse rei mandou fazer? Porque é o pai que... Se um rei tem poder de entrar em Faraó e fazer Faraó pecar, como é esse demônio Deus Israel, se ele coloca espíritos de mentira na boca de profetas, se ele coloca espíritos atormentadores para os filhos dele, os israelitas, no caso Saul, entendeu? Por que ele não pode trazer espíritos bons para colocar para eles aceitarem tanto os profetas quanto o filho? Não, mas não é o objetivo deles. O objetivo do diabo Deus Israel é só mandar espíritos malignos, porque ele é o próprio espírito maligno, tá? Em hebraico, aquele espírito que sai da parte do Senhor, não é da parte do Senhor, é o próprio espírito do Senhor, é maligno e atormenta Saul. Pode procurar saber, tá? O próprio espírito, a tenda do necromante fala muito bem a esse respeito. O próprio, que é um professor de aramaico e hebraico. Então, o próprio espírito do diabo, Deus Israel, ele é maligno. Não é à toa que ele coloca só espírito de confusão para as pessoas e também para eles pecarem. Totalmente diferente do Messias e o Espírito do Pai, que é todo bondoso. Então Israel tem um rei aqui, né? Perfeito. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter... Então voltamos aqui agora na parábola de Lucas 19. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse-lhe que chamasse aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha gastado e negociado. É a respeito de dinheiro? Não, é através das suas obras. Suas obras o conhecereis. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins, e também nenhuma árvore ruim dá frutos bons. Então os israelitas vieram do diabo, não é verdade? Porque se você for olhar o Velho Testamento, eles não têm frutos bons na terra. O Messias veio trazer a paz e o Deus Israel veio trazer a inimizade entre os povos. E o Messias lá em Efésios capítulo 2, versículos 13 em diante, ele é a nossa paz, em que ambos os povos ele fez um só, desmanchando a Torá imunda e maldita do Deus Israel, que era um muro que dividia o povo maldito dos outros povos da face da terra. Né? Então ele desfez essa inimizade. Essa inimizade foi feita lá no Éden pelo diabo Deus Israel. As serpentes, como o Messias chamava eles, raça de serpentes, como João Batista chamava a raça de serpentes, a raça inteira de serpentes.
como também está em Amós capítulo 5, versículos 25 ao 27. No versículo 26, eles ergueram uma estátua da serpente semelhante à imagem deles. Eles são as serpentes. Vamos lá ver. E veio o primeiro dizendo... Senhor, a tua minha rendeu 10 minas. Ele disse, bem está o servo, porque o mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Então aqui ele está falando que os servos fiéis na vinda dele, na vinda, tá, gente? Não é na vinda que ele foi lá, é na próxima vinda, tá? Vocês viram que esse povo maldito não quis que ele reinasse, matou ele. Beleza? Beleza. Por isso que ele fala, meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, eu não seria entregue aos anjos caídos, porque os meus anjos que estão lá no céu lutariam a meu favor. Por que eles não lutaram aqui? Porque não tem anjo dele aqui. Agora tem, Ed? Agora tem. Nas trevas não tinha, tá? Então vamos lá. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas, tudo tal. Os anjos deles não tocaram em ninguém nessa terra, tá? Como está em Mateus 13, versículos 24 em diante. Já os anjos do diabo tocou, porque ali foi uma ordem expressa do Pai. Não! Deixam que cresçam juntos, tá? Então quem pode tocar e quem teve o juízo para tocar foi o Messias, que aí quase extermina essa raça aqui. Então vamos lá. E dele disse, bem está, servo bom, porque porque o mínimo foi fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. Veio o segundo. Então, vocês sabem que nós vamos julgar esse mundo. Eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, ele vai dar governos, não aqui nesse mundo, tá, gente? Vamos lá, presta atenção. Eu vou narrar aqui para vocês. Ele vai dar governos para as pessoas boas. Ó, você foi bom, você é um bom governador. Pega essas 10 cidades aí e governe elas. Tá me entendendo? Por isso que existe também no céu hierarquia dos anjos, tá? Como também aqui. E veio o segundo, 5 minas, e esse também disse, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo aqui, esta mina que me guardasse, e eu aguardei num lenço. Ele ficou com medo, não fez nada, medroso. Não enfrentou, não fez nada, pegou e guardou o dinheiro. Depois a gente vai chegar lá. 1 Coríntios capítulo 10, na vinda do Messias. Depois eu leio isso daqui, depois eu continuo, tá, gente? Tá? Então, o do versículo 20, ele pegou e guardou, né? Vamos ver depois o que o Messias vai fazer com isso daí. Então, vamos lá ver. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, o Messias na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino do Pai ao Pai. Então não está com o Pai, tá? Ele vai ter que pegar e entregar o reino do Pai ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e a força. Então, este mundo aqui está com o império da força e da potestade e a força. Não está com o Pai, tá bom? Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, na vinda dele, ele vai colocar todos os inimigos que são as potestades aqui, que são as serpentes que dominam esse mundo, né? Quando ele veio aqui, ele veio direto para as serpentes. O que eu vou fazer lá no outro povo, se o outro povo não está com problema? O problema está aqui, no rei de Jerusalém, que era o diabo Deus de Israel. Entendeu? Foi lá que ele foi bater palma, para pegar o que é? O arrendamento. Foi arrendado esse mundo aqui como está em Marcos capítulo 12, versículos 1. Se é arrendado, o pai não tem domínio sobre o arrendamento. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar. Mateus 25. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu pai, pois possui a herança do reino que vós está preparado desde a fundação desse mundo. Então é um outro reino que já estava preparado desde a fundação desse mundo aqui. Tá bom? Esses aí vão ser os benditos do Pai, quando tiver fome, sede, tudo, tal, quando hospedasses, tal. Tá entendendo? Quando você fazer as coisas boas aos seus irmãos, não estar querendo estar por cima deles, escravizar eles, como o diabo Deus de Israel ensinava. Vocês serão donos deles. Lá em Salmos 2,
E eu darei todos os povos da terra para vocês como herança. E eles serão propriedade particulares de vocês. Você acha que isso é o Pai falando? Se olha o que o Messias está falando aqui. E eu darei todos os povos da terra como propriedade, e eles serão propriedade de vocês. Isso não tem nada a ver com o Messias, por isso que, de novo, o Messias humilhou esse povo na terra. Mas vamos lá. Então Pilatos, aí eu vou contar a história de Pilatos. Então Pilatos, vendo, nada aproveitará. Estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo de Israel respondendo, disse: o sangue desse homem justo caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles profetizaram isto. Tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Eles profetizaram isso, que os filhos dele são amaldiçoados pelo sangue do Messias. Vocês querem estar com essa gente ainda? Querem? Eles soltaram uma maldição. Eles soltaram uma maldição nos próprios filhos deles, tá bom? Então, soltaram o ladrão e mandaram açoitar o Messias e entregou para ser crucificado. Todo o povo de Israel, beleza? Beleza. Então, eles não aceitaram que o Messias reinasse sobre eles, tá bom? Esta é a verdade. Vamos lá continuar. 1 Coríntios, capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio com outro, ir a juízo perante os justos, e não perante os santos? Não sabeis vós que santos hão de julgar o mundo? Quem passar nesse teste vai fazer parte do julgamento desse mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, não é por nós. Paulo não está se incluindo nisso, é por vós, é por todos. Todos que passarem nesse teste vão julgar os israelitas. Ah, sabe brincadeira, Ed? Os 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Os 12 tronos de Deus julgarão as 12 tribos de Israel. Os 12 tronos do Pai julgarão as 12 tribos de Israel. Eles já estão em julgamento. Ou senão a palavra do Messias não vale. Já estão em julgamento. E aquela geração do Messias já está condenada, como está em Lucas 11:31. Tá bom? Então, nós julgaremos os anjos. Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida, então você deve julgar aqui também. Se vocês não conseguem julgar as mínimas coisas da vida aqui, como que vocês podem julgar os anjos? Como que vocês podem julgar esse mundo? Então, aquela história que não julgueis tudo tal, aquela história nem diz isso. Da mesma moeda que você, da mesmo fardo que você julgar, você será julgado perfeitamente. Se você julgar honestamente, o Pai vai ser honesto com você. Se você julgar falsamente, como os judeus sempre faziam, ciladas, né? E faziam ciladas e também diziam falsamente coisas para pegar todos os profetas e o Messias na Torá imunda do Deus de Israel. Tá entendendo? É isso. É isso que ele está querendo dizer aqui. Tá bom? Devemos julgar sim. Pela mesma medida que você julga, será julgado. Perfeito, eu aceito isso. Eu aceito. Porque os meus julgamentos, geralmente, a maioria são bons. Pelo menos no meu entendimento. Dentro dos meus princípios morais, costumes e éticas. Que possa julgar entre os seus irmãos. Claro que tem que julgar. Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Não acham aqui? Tem que achar, tem que ter. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra os gentios a nossa luta. E sim contra os principados e potestades. Então, existe um outro pessoal aqui. Contra os dominadores desse mundo tenebroso. O que o Deus vagabundo de Israel fala? Que o povo dele vai dominar, não vai? Esse mundo tenebroso, não é? O Deus de Israel não fala que os principados dele, as potestades dele, vai dominar sobre esse mundo tenebroso? Não era isso que o diabo falava no Velho Testamento? Paulo não veio despojar a potestade das trevas? E tirou tudo deles? Colossenses, capítulo 2, versículos 14 ao 16. No versículo 15.
Depois, primeiro ele tirou a cédula, que é a Torá imunda, que era contra os seres humanos. Porque fazia esse povo querer matar todos os outros povos da terra. Não é? E no versículo 15, ele expôs publicamente esse povo, tirando tudo deles. Expôs, gente, é na vista de todos, publicamente, todo mundo viu o que ele fez com as potestades e principados. Contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que regem eles. O espírito do mal, o espírito maligno, o espírito do Deus de Israel. Como está escrito, eu porei o meu espírito maligno em Saul para atormentar ele. Não é um espírito da parte, não existe. Eu tenho dois espíritos, não, é um espírito só. O espírito do Pai é um só. Ele está em todos os lugares, ele é espiritual. Entendeu? Então vamos lá. E nas regiões celestiais. Isso, nossa briga ainda está lá, tá? Só que o Pai ia deixar uma briga lá em cima? Não, joga tudo para baixo. Farei um reino rapidinho, ó, fez o reino rapidinho, joga eles para cá, deixa eles lá. Não é? Tem um pessoal que queria dominar o outro, e o outro caiu na tentação deles. Então joga os dominadores desse mundo tenebroso para brincar com os outros. Estão gostando aqui desse reino? Ah, estão gostando, né? É, porque vocês não têm o amor do Pai. Porque todo mundo que ama esse mundo não tem o amor do Pai. Beleza? Beleza, está escrito, tá? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ver quem são os dominadores desse mundo tenebroso? É quem que o diabo vai falar, que vai dominar. E será que, se ouvistes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí, as potestades e principados deste mundo aqui, tenebroso. Eles inventam tudo, a história, eles mudam tudo, eles fazem de tudo, eles não deixam vocês ver o domo, não deixam vocês verem o Criador, eles dominam. E olha aqui o diabo falando que eles vão dominar. Todas as nações da terra, vocês estarão por cima. Quando o Messias veio aqui, o que ele fez com esse daqui? Jogou eles para baixo de todas as nações da terra, né? O inverso, não é verdade? Foi o que aconteceu. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Satanás, o Deus desse mundo pecaminoso, o fez cego. Eles já nasceram cego aqui. Para quê? Para incapaz de ver, eles não têm capacidade de ver o evangelho da glória do Pai. Não matar, não roubará, não faça para os outros o que não será feito para ti mesmo. Totalmente diferente do diabo Deus de Israel. O diabo Deus de Israel não deu uma lei, não matarás? Ele mandou matar? Ele se firmou nela? Porque ele é o diabo, ele não se firma na verdade. Ele fala verdades, mas não se firma. Eles não conhecem o evangelho da glória do Pai, que mostra como o Pai realmente é. Não o Velho Testamento, não a Torá. O Pai não manda esquartejar crianças, chupar meninas, roubar outros povos, porque tudo que eles roubaram dos outros povos o Messias tirou deles. Estão entendendo? Continuemos em Lucas, tá, gente? Então vocês viram lá quando eu falei para vocês que eu parei no versículo 20, nós vamos narrar aqui. Porque tive medo de ti. O Deus de Israel fazia vocês ter medo dele, não fazia? Mas o Pai, o Messias não ensinou a gente a ter medo do Pai. Como que você vai ter medo do teu Pai? O teu Pai vai te proteger. O teu Pai vai te amar. O teu Pai vai tirar você de todas as pessoas malignas que podem chegar perto de você. Você tem que confiar no Pai. Você tem que crer no Pai. Você não pode ter medo do Pai. Ixi, agora, hein? Por que esse daqui teve medo? Porque ele não é do Pai. Porque ele não pertence ao Pai. Como que você pode ter medo do homem que mais te ama no mundo? Pai e mãe, tá, gente? Quando eu falo pai, é para pai e mãe, tá? E geralmente a mulher ama mais os filhos do que o próprio pai. Mas nós não estamos falando aqui de seres humanos. Nós estamos falando de um amor infinito do nosso Criador. Totalmente diferente do Deus vagabundo de Israel, que lá em Daniel 4, versículo 35, ele pegava os seus anjos caídos e falava assim, que os seres humanos é um nada para ele. Que os seres humanos, ele brinca com os exércitos dos céus, e vocês sabem que os exércitos dos céus são os anjos caídos,
Como está lá em Atos 7, versículos 42 e 43, o Pai abandonou eles para eles ficarem com os anjos caídos, os exércitos dos céus, e em Daniel também fala dos exércitos dos céus, que é o Deus de Israel e os seus anjos, que os seres humanos para eles não é nada. Está entendendo? Você acha que não é nada, gente? Se o Messias veio aqui para morrer por nada, porque aquele Deus também de Daniel também era um vigarista, impostor e vagabundo. Então vamos lá. Então, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas os que não semeastes. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca o julgarei. Por que ele está falando isso? Porque vocês foram ensinados que o pai é maldito, que o pai é mau, que o pai faz só maldade aqui. Por isso que eles juntaram os dois deuses, para enganar vocês, que o pai de Israel manda fazer aquelas maldades para os vossos filhos. Jamais, eu não quero ir para o Deus vagabundo de Israel, que o Messias humilhou eles nessa terra aqui, entendeu? Eu não quero ir para ele, eu faço questão de não ir. E para o pai do Messias, de braços abertos, pode me levar hoje, pai. Vou de bom grado. No final da minha vida, consegui fazer o papel verdadeiro, como Paulo também fez, de lutar o bom combate contra potestades desse mundo maligno, que é o Deus de Israel e seus filhos. Do outro lado, eu sou mais importante para o Pai, tenho certeza disso. Mas enquanto Ele não me leva, eu continuo fazendo as obras aqui. Vamos lá. Porque não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco para outro. Falasse da palavra para outra pessoa, já que você é um covarde, tem medo, medroso. Pega o dinheiro e encobre. Pegou o dinheiro e encobriu, lá no versículo 20 de Lucas 9. Não fez nada. Falava para outro. Outro poderia fazer, seu covarde, seu servo vagabundo. Te dei uma moeda porque eu já sabia que você não valia nada. E mesmo te dando uma moeda, o que você fez? Está aqui uma moeda, aqui, ó. Está aqui, ó. O que você fez com essa moeda? Nada. Olha o que ele vai fazer com você aqui, que conhece a palavra, que conhece a luz, e coloca embaixo da cama. Né? Não fala para ninguém a verdade. Que o Deus de Israel é um vagabundo do diabo, impostor. Mau servo, pela tua boca te julgarei. Julgarei pelas bocas, falando o que do pai? Falando que o pai era mau, que o pai era perverso, que colhe. Quem é o Deus vagabundo de Israel que falou que colhe onde não planta? Não foi o Deus vagabundo? Vai lá e rouba tudo aquele povo lá. Mas aquele povo lá está lá faz tempo. Tira eles de lá. Aquela terra lá eu vou dar para vocês, mas tem gente morando lá, eu quero que vocês matem todos. Eles não mereciam estar ali. O diabo levou eles lá. E o Messias tirou eles de lá. Vamos lá. Então, ele disse... então, deixa eu ver onde que eu parei aqui, gente. E disse os que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10 minas. Porque o 10 minas, ele fez mais 10. Falou a palavra para mais 10. Porque o Pai dá conforme o que você merece. Ele deu um poder para uma pessoa, e a pessoa transformou, dobrou o poder dele. Ele deu metade de um poder para outra, pessoa dobrou. Deu 3 para uma outra, pessoa dobrou. E para esse vagabundo aqui, o pai já deu uma, porque ele já sabia que não ia dar fruto. Deu um poderzinho de nada para essa pessoa vagabunda, covarde. E um poderzinho só, ela ficou, não vou nem tocar. Eu sei a verdade, mas deixa ela aí. Não vou nem tocar, não vou mexer. Servo covarde, vagabundo, eu te dei minha palavra, tira dele e dá para o outro que tem 10. Tira essa moeda dele também, vai ficar 100, será tirado. Já dei pouco porque eu sabia que não ia frutificar.
Para que eu vou dar 1 milhão para uma pessoa sabendo que ela vai gastar tudo em droga? Ou que ela vai pegar esse 1 milhão e vai enfiar embaixo da terra de medo da minha palavra? Tira dele também. Vamos lá. E disse-lhes: Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que qualquer que tiver, se-lhe-á dado, mas os que não tiver, até que o que lhe tinha será tirado. Tirou. Tirou o que, Ed? A palavra, o reino de Deus. O Messias tirou o reino de Deus de um povo aqui, não tirou? O povo que só sujou a imagem do Pai e do Filho nessa terra. A palavra. É a palavra que eu estou usando aqui para vocês. Quem tem, terá mais. Aquele que tinha uma e não usou, nem aquela lá vai ter. Você entra no reino do Pai sem palavra? Ah, é? Quem me ama segue os meus mandamentos, será amado do meu Pai. Não seja apenas ouvinte, mas praticante. Vocês praticam? Pratica. Tá. Conseguiu aí salvar algum irmãozinho seu do diabo Deus Israel? Porque o Messias veio nos salvar da maldição desse Deus Israel. Conseguiu salvar um? Não consegui, Ed. Então, e você também será tirado. É melhor que vocês não soubessem a verdade do que negá-la. Voltemos em Lucas 19 ainda. E quando aqueles meus inimigos... Então vocês já sabem que tem um povo que é inimigo. É ele que está falando aqui, não sou eu. Não sou eu. O Ed está lendo. Não foi eu que escrevi isto. Isso daqui é a palavra do Messias. E quando aqueles meus inimigos... Então vocês sabem que tem um povo que é inimigo, que não deixou ele reinar aqui. Que não quiseram que eu reinasse. Procure nas escrituras que povo maldito, que é inimigo dele, que não quis que ele reinasse, porque eles já tinham um rei. Sobre eles, trazei-os aqui e matai-os todos diante de mim. Lá, ele está vindo aqui. O que ele vai fazer com as potestades aqui das trevas aqui? Que também ele desmascarou? É isso que ele vai fazer. Não sou eu. O que eu tenho a ver com isso? Só estou narrando aqui. Que é um povo que é inimigo dele. Vai ser amigo agora esse povo? Quando ele vir aqui agora, ele vai dar presentes e rosas para esse povo? Então, a palavra dele mudou. A palavra não está dizendo isso aqui. Está dizendo que vai matar. Como é que faz? Ou é de antissemita, ou é de ser satanista, tudo. Então o Messias é satanista, o Messias é antissemita. Que eu estou narrando palavras dele aqui. Vamos ver que povo que é esse? Vamos continuar lendo? Vamos continuar lendo. Dito isto, ia caminhando adiante, subindo para... Ele está falando do quem aqui? De quem? Jerusalém. Vamos ver o que aconteceu? Vamos ver a simbologia que ele fez? Ele fez todas as simbologias do profeta, mas as obras dele é totalmente diferente e oposto do profeta que viria de Israel. E aconteceu que chegando perto de Betfagé, e Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos. Vamos ver se ele está fazendo o ritual aqui para mostrar na cara de vocês que povo que é inimigo dele. Então, povo aqui que é inimigo, vai ser amigo agora? Não, se for amigo, essa palavra aqui do Messias não vale mais. Então, vamos lá. Dizendo, ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Provavelmente, gente, o Espírito do Pai, ou até mesmo dele, já tinha avisado esse homem, ó. Vai nascer um bezerro aí todo, você segura aí para mim, que vai vir aqui o meu filho e vai montar nesse bezerro, nesse jumentinho aí, beleza? Então o homem já estava sabendo, por isso que ele só chegou os 2 discípulos e falou assim, ó, meu mestre está mandando pegar esse discípulo. Pode levar. Então vamos lá ver, vamos ver a história aqui.
E se alguém vos perguntar, por que o soltais, assim direis, porque o Senhor há de mister. Está pedindo. Então o cara já estava sabendo. Se vem algum sonho em você e fala assim, ó, daqui uns dias vai vir alguém aí para você e vai te pedir uma coisa que você tem na sua casa. Você dá, porque você vai estar fazendo a minha obra. E aí, você vai negar? Hã? Não é tua mulher, não é um filho para sacrificar igual o Abraão, não, tá? O pai não pede essas coisas, não, tá? O pai vai te pedir uma coisa simples. Um saco de arroz 5 quilos. Uma cesta básica, se você puder dar mais, dá mais. Ó. Se vir alguém te pedir aí, é eu que estou mandando na tua casa. Dá para essa pessoa. Se você tiver o coração do pai, você vai dar. Se você tiver o coração do diabo, você vai fechar a porta para Deus, para o pai. Então vamos lá. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Versículo 31. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim direis, porque o Senhor há de pedir. E indo que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. Ele sabe de tudo. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que soltais o jumentinho? Pensando que ele estava roubando, né? E eles responderam, o pai, o meu mestre, o há de mister. E o cara não falou mais nada. Trouxeram-no a Jesus, e lançando, que é o nosso Messias, né? Salvador. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram o Messias em cima. E indo-lhe ele, estendiam no caminho as suas vestes. Ele estava indo para onde? Ele vai dizer aqui, vamos ver. E quando chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores ao Pai em voz alta, todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito, ó Rei, que vem no nome do Senhor, do Pai. Então, eles diziam isso, não diziam? É esse rei aí, não é? É esse rei aí, que vocês não quiseram que ele reinasse, e ele vai colocar agora todos os inimigos dele na frente dele e matar a todos. Mas Israel, Jerusalém, já tinha um rei ali. Nós lemos para vocês. Já tinha um rei. Salmos 89, Isaías 43. Então vamos lá. Bendito o rei que vem em nome do Senhor, a paz e a glória nos altos. E disseram-lhes entre a multidão, alguns dos fariseus. Fariseus são judeus, tá, gente? Mestre, repreende-os, teus discípulos. Não é para chamar de rei nada. Não é para fazer isto. Repreende-os. E esses são que rejeitaram ele e fez todo o povo rejeitar, tá? Então vamos lá. E respondendo-os ele, disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Se alguém tentar calar algum deles, as pedras vão falar que ele é rei. Mas ele disse que o reinado dele não é desse mundo, Ed. E agora, como está fazendo? Só para quebrar e humilhar o Deus de Israel. E isto é uma parábola, tá? Do que ele vai fazer quando voltar. Tá bom? Com os dominadores desse mundo maligno. Tá bom? É isso que vocês têm que entender. Ele fez essa simbologia depois de uma parábola que ele disse que mataria todos na sua vinda aqui. Vamos lá, vamos entender. A simbologia ele deixou bem clara para que povo que ele vai matar a todos. É isso que vocês têm que entender. Ele só fez simbologia. As obras do Messias judeu ele não fez nenhuma. Até fez o contrário, né? Em vez de colocar os inimigos dos judeus debaixo dos vossos pés, fez ao contrário. Colocou os judeus debaixo dos pés dos inimigos deles, que não era inimigo, não é à toa que acolheu eles. Depois se arrependeram, que eles foram expulsos mais de 100 países. Entendeu? Todo mundo se arrepende desse povo aqui. Tá bom?
Então que eles estão querendo dominar o mundo nesse exato momento. E na hora que o Messias vir, o que o Messias vai fazer? Eu li para vocês. Então vamos lá. E disse-lhes, entre multidão, tal, até as pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Ele chorou, tá? Porque ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele chorou, tá bom? Sobre Jerusalém. Porque ele fez essa simbologia sabendo que eles iam matar ele. E não iam assumir ele como rei. Porque Jerusalém já tem um rei, o diabo, o Deus Israel. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Satanás é o Deus desse mundo pecaminoso. Quem é que no Velho Testamento que dizia ser Deus de tudo aqui? Satanás, o Deus Israel. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 14 ao 16. Esta é uma da Bíblia que tem mais concordância com a verdade. Os judeus foram estes, depois que matarem os seus próprios profetas, levaram à morte o Messias, nos têm perseguido a nós, diz Paulo, estão contra Deus. Os judeus estão contra Deus. Vocês entendem isto? Deus, e são, afinal, inimigos da humanidade inteira, dos humanos. Os judeus são inimigos da espécie humana. Será que eles vão querer matar toda a carne, sabendo que resta pouco tempo? E nós estamos nos tempos finais agora, e eles estão inventando várias coisas aí, que estão mudando o DNA da pessoa. O Messias falou, como no tempo de Noé, não falou? Os homens estão comendo, bebendo, não é? Como nos tempos de Noé. O que aconteceu nos tempos de Noé para acabar com o mundo? Para o diabo, Deus Israel, acabar com o mundo. Eu vou fazer um estudo sobre Noé, tá, gente? Que o pai não julga nessa terra, tá? Então quem julgou foi o diabo. Mas isso não é o caso. Inimigos da humanidade. Quem é que está querendo mudar o DNA da espécie humana e querendo, através de uma mentira, matar a todos? Quem está por trás de todas as marcas? Das Big Pharmas. Quem é que está por trás? Inimigos da humanidade, não é? Eles, sabendo da vinda do Filho, né, e dos seus anjos, não é verdade? Não é verdade? Eles não estão sabendo? Estão, não estão? Exatamente, né? O que o Messias falou? Se eu não adiantasse aqueles tempos, nenhuma carne, nenhum ser humano de carne, o outro é outra coisa, existiria. Eles vão fazer de tudo para acabar com os seres humanos. Esse é o objetivo da ONU, não é? Erradicar a pobreza até 2030. A ONU não diz que vai erradicar? Procura lá a palavra que é erradicar no Google. Tirar pela raiz, não é? Matar todos os pobres. Enquanto o diabo, Deus Israel, exalta os dele, faz ser reis, faz ser ricos, dá tudo nessa terra, o Messias fala que o reino dele é dos pobres. Mas esse não é o caso aqui, isso está para próximo um estudo que a gente fará futuramente. Então aqui a gente acaba mais um estudo nosso, tá? E não tem jeito de sair disto, tá, gente? Ele deixou bem claro que ele tem inimigos aqui na terra. O que ele fará com os inimigos aqui na terra, tá bom? Na sua vinda. Matarás a espada um a um. Na frente dele, os seus anjos vão fazer isso. É o que está escrito em Mateus capítulo 13, versículos do 38 ao 41, 42, tá? A vinda dele com os anjos, vai pegar o joio, né? Os inimigos dele são joio no mundo. Então ele mostrou para nós quem é o inimigo da humanidade. Ele deixou, só que o mundo vos engana. O mundo engana sobre tudo. A mesma classe dos dominadores do mundo que não deixa você chegar em certos pontos
Porque senão você vai ver que esse mundo aqui, ó, nós estamos trancados aqui, foi criado por algo, entendeu? Algo, alguém, alguma coisa, a divindade. Então eles têm que tirar vocês e falar que o Pai não existe. Ué, se existe um domo aqui e nós estamos aprisionados, é porque alguém nos trancou aqui, junto com esse pessoal maligno, tá bom? Mas por qual motivo, Ed? Ué, o Pai é misericordioso. O Pai, ele dá o livre-arbítrio para vocês. Nós seguimos. Não da mesma forma que os israelitas, que queriam dominar todos lá no céu. Mas nós fomos mornos. Nós ficamos em dúvida. E aonde há dúvida, não opera a fé no Pai e no Filho. Tá bom, gente? Então, acabamos mais um estudo aqui. Maravilhoso, magnífico. Não fique do lado que são inimigos do Messias, porque ele fará a mesma coisa com vocês. Até mais.